E aí, pessoal, tranquilos? Seguimos com mais esse episódio do Pensando com Pense. Antes de situar o plano de fundo, eu pergunto se vocês já ouviram falar que fulano é o pai de tal conceito, ou que Beltrano descobriu tal coisa. Pois é, aqui vamos ver como essas frases se baseiam no entendimento de história e de pesquisa epistemológica como a feita por Canguilhem. Surgiram conversas sobre as ciências, os pais dos conceitos científicos, como a ciência se produz e é ensinada, e a comparação do modo de pesquisar de Canguilhem e de Foucault. Antes de seguir, só um detalhe. A gravação de som ficou a pior de todas. Eu sei, a anterior também estava ruim. Mas as nossas vozes ficaram meio estranhas, com um tom meio robótico de Darth Vader. Então a gente regravou o que se passou. E é isso. Um bom episódio para vocês. Ele vai situando aqui para mim é na primeira página, né? Mas para vocês é a metade da primeira página, mais ou menos. Isso. Os 3 primeiros parágrafos, que ele vai situando também aquela mesma ideia que a gente fala do Foucault, né? Vai situando a história, como se conta a história normalmente e como Foucault faz. Então, a mesma coisa que o Canguilhem também se incomodava com aquela história que ele cita ali como factual, quer dizer, baseada nos fatos e bem encadeadinha, como se fosse tudo muito naturalmente ocorrendo. No fim do primeiro parágrafo que ele coloca, a característica, a última frase, a característica da história é a característica da história que apenas expõe os resultados, celebra datas, relata descobertas, traça biografias ou procura os precursores das teorias atuais. Vocês lembram que a gente comentava esse é o modo comum que a gente aprendeu história toda a nossa vida, né? Sempre com os personagens, com datas específicas, com resultados finais de revoluções. A gente não estuda muito como ela se formou, como ela se processou, né? Todo aquele entremeio, a gente vê sempre o resultado final. Quem ganhou, quem não ganhou, quanto tempo durou, qual era o objetivo, etc, etc. Então esse é o jeito comum que ele fala. E aí ele conta um pouco de como o autor vai buscar fugir disso, né? De não fazer uma história tão descritiva, como ele diz ali. Pelo que eu entendi, assim, bem resumidamente, né? Ele vai falar que o autor, eu acho, se agora me veio isso, que ele não conta essa história, né, ali com base nas datas ou em um só acontecimento, algo assim, mas ele usa ali a régua científica. Já lá o Foucault, ele também enxerga a história desse mesmo jeito, só que ele não vai por essa régua científica, né? Estava faltando isso enquanto eu estava lendo, aí agora caiu essa ficha. Talvez para vocês. Eu até voltei, isso, perfeito, Anísio. Eu até voltei na introdução também que a gente leu semana passada, que ele fala um pouco assim do que o Canguilhem continua com essa régua, digamos, né? Esse marcador. E o que o Foucault vai fazer é não ter esse marcador, bem como você está dizendo. Então ele vai para os saberes, que ele diz, as práticas. Né? A gente citou semana passada a coisa da economia. Ele não pegou o conhecimento da economia e foi estudar como ele se formou. Não, ele viu ali como é que estava acontecendo no comércio e, quer dizer, os saberes ali, na vida cotidiana. E aí conta a história, né? Diferente do que essa é a diferença mesmo. E Foucault parte das práticas, né? Tem gente que diz isso. Ele pega ali as práticas cotidianas e aí desenha e conta a história de como essas práticas produziram ou não um saber científico ou não. Eu marquei no terceiro parágrafo dessa página 8 do conceito. E a última frase. A ciência é essencialmente discurso, um conjunto de proposições articuladas sistematicamente, mas além disso é um tipo específico de discurso. Um discurso que tem pretensão de verdade. Achei uma definição bem boa de ciência aí, ó. Quando a gente tem dúvida o que é, tá aí. É um tipo de discurso, mas não é qualquer um. Ele tem essa pretensão de dizer algumas verdades sobre as proposições que ele diz. Né? E ali, seguindo, onde a Melanie leu, né, no início do outro parágrafo, que ele aponta, é a questão da verdade que determina a originalidade das ciências com relação a outras manifestações culturais e desqualifica o projeto de uma história descritiva ou de fatos, né, ou factual. Então é bem isso, ó. Quando a gente diz, não, mas tem outros saberes, mas quem diz a verdade mesmo é a ciência, né? Bem isso que ele está dizendo aqui, o regime de verdade da nossa sociedade é principalmente a ciência mesmo. E daí no finalzinho desse parágrafo que tu leu, penúltima frase diz assim, ó, toda ciência é constituída de proposições verdadeiras e falsas.
o erro tem uma positividade, um verdadeiro sobre fundo de erro. Essa é a forma do pensamento científico, diz Bachelard. Em Canguilhem, como veremos posteriormente, encontra-se mesmo um reconhecimento e uma valorização do falso, do erro, do ultrapassado, como caminho indispensável na história da verdade. Então é bem isso, né? Tanto coisas boas quanto coisas ruins, tudo isso faz parte da história e é preciso para o desenvolvimento da ciência, né? Isso. E aí que ele faz a crítica, né? As coisas que, não dão muito certo, geralmente é apagado da história, né? Deixa de lado, a gente só põe os resultados bons. E aí ele vem trabalhar com essa ideia de, não, acho que o erro também é importante, porque é também a partir do erro que a ciência progride, né? Enfim, então vamos valorizar ele também. A ciência tem as duas coisas, as proporções verdadeiras e as que não são verdadeiras, as falsas, né? E aí, na segunda frase, pois é justamente... né? Quarta linha da página 9. Pois é justamente essa característica da racionalidade, quer dizer, aquilo que eu estava falando, da relação da razão, né? Do uso da razão, da veridicidade do conhecimento científico, quer dizer, da verdade do conhecimento científico, que explica para o Canguilhem por que a história da ciência não pode se contentar em ser só descritiva e factual. A gente tem que entrar nessa racionalidade para ele. Aí a gente vai estar contando uma história da ciência mais efetiva, digamos assim, né? E aí, por isso, então, para entrar nessa ideia que ele traz aí da racionalidade científica, sempre está dentro da ciência. Essa é a diferença depois que a gente vai ver para o Foucault. Ele foca, então, nessa ideia da formação, como os conceitos se formaram e dentro dessa racionalidade. Então, ele vai ver lá o reflexo, que é o estudo que ele fez na tese de doutorado, que é citado aqui, que é um conceito físico, mas ele volta lá nos alfarrábios, não sei porque a gente não leu a tese, né? Mas volta lá nos documentos científicos publicados em relação a isso. E não outras coisas, que nem o Foucault faz, né? Então, ele vai ver o conceito por meio dessas coisas publicadas, podemos pensar assim. E aí, no fim desse parágrafo, ele fala, é porque a formação dos conceitos define uma racionalidade. Então, ele está sempre dentro da régua da ciência, que eles estão dizendo, né? Define a racionalidade. Que racionalidade é essa? Científica. Está sempre ali dentro da ciência. Daqui a pouco eu já vou seguir acompanhando. Essas ideias que ele marcou ali de ciência, de razão, não sei se chegaram a comentar sobre. Eu achei que a gente pode até levar para alguns trabalhos, assim, não sei, gostei. Quando precisa, né? Referenciar e tal. Uhum. Ali da própria ciência, como dessa ideia de reprodução da verdade e tal. Porque aí a gente consegue utilizar outras fontes também, né? Fora do Foucault, a gente traz outros autores. Achei bom essa página 8 pra gente fazer esse movimento. Sim, aqui eu acho que tu não tinha entrado quando eu falei também, que ele traz as duas coisas muito juntas, né? É a própria razão que se funda na ciência, mas a ciência não se faz sem razão. Então as duas coisas estão emboladas sempre. Né? Toda vez que a gente a gente fez um raciocínio ali, praticamente tu está dizendo um raciocínio científico, porque as duas coisas vão trabalhando juntos, né? Eu achei interessante essas partes aí também, a gente deu uma comentadinha assim. E até a Tanise leu numa página mais anterior, que agora não me lembro mais, foi a Tanise ou a Melanie? Foi a Melanie, eu acho. Aquela definição de ciência que ele dá também, né? Não sei se tu sublinhou, né, Pepos? A ciência é essencialmente um discurso, não sei o que, mas tá bem mais para trás ali. Também que tem essa ideia da verdade também inserida nela, né? Tá aí, naquele parágrafo ali que vocês estavam lendo antes, que é aquele La Formation do conceito, na página 9, que aí que eu, tipo assim, lá no final tem uma parte que ele fala: todos os estudos de Canguilhem consideram o conceito a manifestação mais privilegiada da atividade científica. Então eu acho que agora que eu comecei a entender que esse Canguilhem, então, ele fazia uma análise epistemológica, né? E que é uma coisa bem científica, e a gente consegue ver isso porque ele vai analisar o conceito, e o conceito ele considera como a coisa mais perfeita da ciência. Por isso o resultado melhor da ciência, isso. Então ele vai analisar a ciência, tipo, usando ciência e vendo a mais perfeita ciência. Por isso que eu achei um bom exemplo, assim, sabe? Quando eu comentei ali, justamente por isso, assim. Porque aí deixa bem claro o porquê, né, de ser uma análise epistemológica, não genealógica ou arqueológica. Que deu estalo.
E aí a gente começa a ver bem a metodologia, né, que eles estão, que é o foco do livro, eu acho. Isso, a metodologia que ele usa, isso mesmo que eu ia dizer. Perfeito, Tanise. E ali um pouco, nesse parágrafo mesmo do La Formation ali, eu sublinhei mais ou menos ali a segunda frase, eu acho. É assim que desde o início na introdução, né? Segunda frase aí desse parágrafo La Formation. Então, eles estão falando desse La Formation, que é a tese dele, que ele estudou esse conceito de reflexo aí do Descartes, que dizem que é do Descartes e ele diz que não é. Então, o que ele fez? Desde a introdução da tese dele, o Canguilhem procura explicar as divergências dele, quer dizer, do método que ele está desenvolvendo, com os históricos dos cientistas. Procura explicar as divergências dos históricos dos cientistas a respeito da formação do conceito de reflexo. E por que ele consegue enxergar assim, cada um dos cientistas que falou de reflexo fez uma coisa diferente. Aí ele continua explicando. Por não terem distinguido com clareza as operações científicas diferentes que eles usaram. Tanto, depois vem 2 pontos. Então, o que eles não distinguiram quando eles estavam explicando o reflexo? A descrição do fenômeno, o estudo experimental como foi feito, a formulação do conceito e a generalização em uma teoria. Como se cada um dos caras lá que falaram de reflexo que ele estudou focasse em uma dessas coisas. Então, ficou uma história meio... Como é que vai dizer que um deles é o pai? Se um descreveu o fenômeno, o outro fez o estudo experimental, o outro articulou com a teoria, o outro, quer dizer, cada um fez uma parte. Não tem como dizer que um deles é o fundador. Entenderam? Cada um foi complementando, né? Exato. Então fica bem claro quando ele volta, ele vê que cada um complementou, então não tem como dizer que é um, 5 caras diferentes, sei lá eu quantos, para criar este conceito. No fim da 10, quando fala ali, é importante, então, um último ponto que ele fala, né? Que é as relações entre o conceito e as práticas econômicas e sociais, que o Foucault. Ele comenta, né, o Machado comenta sobre o Canguilhem, que ele dá alguma atenção para isso também, mas que não é o maior foco, né, pelo que eu entendi assim dele. Mas que ele não nega que tem essas articulações e tal, ele só não se propõe a fazer exatamente isso, né. Que ele coloca ali, ele não procura deduzir ou derivar a ciência, no meio desse é importante, de suas relações com interesses econômicos e sociais, com exigências práticas e técnicas com ideologias religiosas ou políticas. Então ele não olha muito por esse lado, né? Tanto que por isso que ele faz mesmo epistemologia, né? Porque ele olha sempre pelo viés da ciência. Eu só achei interessante também, me lembrei que é uma coisa que às vezes faz também batido nas nossas nas discussões gerais, assim, que se faz, no parágrafo, começa com indispensável. É um parágrafo enorme na página, começo da 11. Mas assim, eu não assinalei nada, não sublinhei nada específico, assim. É só quando ele fala ali a ideia do Descartes, né? Como o Descartes foi um cara bem citado, assim, né? Ele trouxe alguns elementos que ajudam a entender as coisas. Então a gente discutiu na segunda como ele é um dos precursores, né? Um instaurador do discurso do método científico lá, porque ele organiza aqueles preceitos. Aí no texto aqui mesmo a gente já articulou essa coisa da ciência com o próprio raciocínio, a gente não consegue mais raciocinar sem ser por um viés científico de ordenação. E aqui eu achei interessante que o Canguilhem também mostra o quanto o Descartes também, a filosofia dele, essa ideia de organizar as coisas, colocar uma sequência, também ajuda a formar a sociedade moderna, que é essa sociedade que a gente tem, de ter tempo específico para as coisas, um espaço específico, cada um tem seu espaço, tem espaços coletivos, espaços mais individuais, tem tempos definidos para as coisas, né? Como esse olhar do Descartes minucioso de ordenação também ajudou a montar a nossa sociedade como um todo. É só isso que me chamou a atenção, assim, lá no meio ele diz, diremos que Descartes integrou a sua filosofia um fenômeno também humano, a construção das máquinas, mais do que transformou em biologia um fenômeno social, a produção capitalista. Então, essa ideia de construir as máquinas ajudou também na formação da nossa sociedade hoje. Eu achei interessante isso, assim, nunca tinha pensado, na verdade. Porque inaugura essa ideia da razão, né? Na ordem das coisas. Então é isso aí. Sem áudios explicativos no episódio de hoje. No próximo episódio, continuaremos entendendo a metodologia de Canguilhem nos seus estudos com história da ciência. Até a próxima!